Olá, uma boa noite para você. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. Imagens de satélite mostram um comboio de 64 quilômetros a caminho de Kiev. Tribunal Penal Internacional abre investigação sobre crimes de guerra das tropas russas. Aliada de Putin, Belarus muda a Constituição para ter acesso a armas nucleares. É agora, no Jornal da Record. Oferecimento Bradesco. Pague do seu jeito. Novas imagens de satélites mostram um comboio russo com 64 quilômetros de extensão se movendo em direção à capital ucraniana. Os veículos militares estão a cerca de 30 quilômetros de distância de Kiev. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou que em 5 dias de conflito, a Rússia atacou a Ucrânia com 56 foguetes e 113 mísseis. A Anistia Internacional afirmou que houve o uso de bombas de fragmentação que teriam provocado a morte de civis. Segundo a organização, esse tipo de armamento é proibido desde 2010 por uma convenção internacional. Mas nem a Rússia nem a Ucrânia assinaram o acordo. 3 pessoas morreram nas explosões, entre elas uma criança. Representantes da Rússia e da Ucrânia vão consultar os respectivos governos antes de novas negociações para encerrar o conflito do leste europeu. O encontro desta segunda-feira terminou sem acordo. Os enviados especiais Leandro Stoliar e Luiz Felipe Silveira estão na Polônia, um dos países que mais receberam refugiados desde a semana passada. Vamos até Varsóvia falar com eles. Boa noite, Leandro. Oi, Giovana, boa noite a todos aí no Brasil. A reunião que aconteceu entre as delegações da Ucrânia e da Rússia na fronteira de Belarus durou cerca de 5 horas e terminou sem um acordo. Logo depois que as delegações deixaram o local de encontro, explosões foram ouvidas em Kiev, na capital ucraniana, e também em Kharkiv, a segunda maior cidade do país. As sirenes soaram o alerta em pelo menos outras 5 cidades ucranianas. O embaixador da Rússia, Vasily Nebenzia, disse na ONU que não chamaria os ataques à Ucrânia de uma guerra, mas sim de uma operação especial militar. O procurador do Tribunal Penal Internacional, Karim Khan, decidiu abrir uma investigação sobre a guerra. A reunião previa discutir um cessar-fogo imediato na Ucrânia e também a retirada, também imediata, das tropas russas do território ucraniano. Um novo encontro deve acontecer nos próximos dias. Enquanto nada fica decidido sobre o futuro da guerra entre Ucrânia e Rússia, a crise migratória preocupa países do leste europeu. Mais de 500 mil pessoas já deixaram o território ucraniano para países como Moldávia, Romênia, Eslováquia, Hungria e também aqui a Polônia, onde nós estamos. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, assinou um pedido oficial para que a União Europeia inclua a Ucrânia imediatamente no bloco, para que o país possa ter o mesmo tratamento que os outros membros da União Europeia. Esse pedido foi endossado por outros 8 países do bloco que assinaram uma carta e divulgaram essa carta pedindo negociações imediatas para decidir o futuro da Ucrânia. Giovana. Obrigada, a gente continua acompanhando então as informações. E nesta segunda-feira, os nossos enviados especiais ainda acompanharam a movimentação dos refugiados no centro de triagem em Varsóvia, na Polônia. 2 dias foi o tempo que essa família ucraniana levou para cruzar a fronteira da Polônia. Abdullah diz que fugiu do terror da guerra e não sabe quanto tempo vai ficar no país. Ele diz que veio atrás do que todos procuram: segurança. Igor, de 15 anos, teve a casa bombardeada na Ucrânia e chegou na Polônia com o que conseguiu carregar. Trouxe um pouco de dinheiro, roupas e um computador. Havia bombas por todo lado e eu e minha família corríamos risco. Era muito perigoso, conta o adolescente. Mais de 200 mil refugiados cruzaram a fronteira para a Polônia desde que a guerra começou. A prefeitura de Varsóvia, aqui na capital polonesa, preparou um centro de triagem para receber esses ucranianos. É aqui que eles vão descobrir quando, como e aonde vão morar daqui para frente.
Esse ucraniano queria sair do país via Polônia, mas disse que a rota ficou lotada. Ele esperou por 3 dias e depois decidiu dar a volta pelas montanhas e seguir para o posto de fronteira de Sighetu Marmației, no nordeste da Romênia. Além da Polônia, os países que mais receberam refugiados foram Hungria, Moldávia, Romênia e Eslováquia. As pessoas recebem alimentos, água, chips de telefone e um lugar provisório para morar. Muitos voluntários poloneses cedem espaço na própria casa para receber os refugiados. O prefeito de Varsóvia diz que a Polônia ajuda como pode, mas que é preciso estar atento ao agravamento da crise migratória. A União Europeia está se preparando para conceder aos ucranianos que fogem da guerra o direito de permanecer e trabalhar no bloco de 27 países por até 3 anos. Guilherme, economista, já está acostumado a fugir de guerras no leste europeu. Fugiu da guerra entre Rússia e Chechênia, depois da região de Donetsk, e agora saiu de Kiev quando os bombardeios começaram. Veio com a família para Varsóvia, sem data de retorno. Ainda não sei o que vai acontecer conosco, diz ele. Nessa segunda-feira, uma plataforma internacional de aluguéis de imóveis decidiu disponibilizar moradia a 100 mil refugiados ucranianos. Uma ajuda até o retorno de tempos de paz. Países que tentam criar condições para esses refugiados. O Tribunal Penal Internacional de Haia, na Holanda, abriu uma investigação sobre a situação da Ucrânia. A apuração vai mirar crimes de guerra e crimes contra a humanidade cometidos no território ucraniano durante a invasão russa. O tribunal pediu apoio da comunidade internacional para ajudar nas investigações. A Corte de Justiça é a mais alta do mundo para resolver reclamações legais entre estados por supostas violações do direito internacional. E os Estados Unidos anunciaram a expulsão de 12 diplomatas russos no país por suposta espionagem. Vamos até lá com o correspondente Vandrei Pereira. Boa noite. Olá, Giovana, muito boa noite. A Casa Branca alegou questões de segurança nacional para retirá-los do território americano. Segundo o documento divulgado por autoridades, os representantes russos teriam abusado do privilégio de residência ao se envolverem com movimentos de espionagem. Em resposta, o embaixador russo nas Nações Unidas, o Vasily Nebenzia, disse que a explicação sobre as expulsões não era satisfatória. E a Casa Branca impôs novas sanções contra a Rússia. Os cidadãos americanos estão proibidos de fazer transações envolvendo o Banco Central da Rússia. As sanções podem aumentar a inflação para a população russa, prejudicar o poder de compra e, com isso, reduzir os investimentos no país europeu. O presidente Joe Biden disse que os americanos não devem se preocupar com a guerra nuclear. Bem, segundo Biden, o país não detectou nenhuma mudança concreta na posição nuclear da Rússia. Giovana. Obrigada pelo resumo, Vandrei. E os Estados Unidos ameaçaram impor mais sanções à Rússia se as tropas de Putin avançarem sobre o território ucraniano. O porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price, anunciou que vão ser enviados o equivalente a 278 milhões de reais em assistência humanitária para os prejudicados pela ocupação. No sábado, os Estados Unidos liberaram o equivalente a 1 bilhão e 800 milhões de reais em assistência militar aos ucranianos. E o repórter especial Roberto Cabrini fez o caminho inverso dos refugiados. Entrou na Ucrânia pela Polônia e ele mostra a fuga de milhares de pessoas e a coragem dos moradores que decidiram ficar para defender o país até as últimas consequências. Uma imensidão de carros. As filas chegam até 60 quilômetros em direção à fronteira com a Polônia, a principal porta de saída do país. Sob frio intenso e com temperaturas abaixo de zero, fogueiras são improvisadas, mas nem todos resistem. Essa mulher cai, está congelada. Não resistiu à longa espera. Em pequenas vilas como essa, nós não encontramos o exército ucraniano. Observamos, sim, a própria comunidade, a população local defendendo o país.
eles constroem barricadas como essa, barricadas de madeira. Reúnem tudo que possa ajudar a fazer esse sistema de resistência. Todos afirmam que estão prontos para dar a vida ao país. Esses são coquetéis Molotov, fabricação caseira. O jeito ucraniano para tentar vencer essa guerra. O que mais encontramos, à medida em que avançamos pelo interior ucraniano, são os pontos de checagem. Assim chegamos a Lviv, principal cidade do oeste ucraniano, com 700 mil habitantes, onde prédios austeros da antiga União Soviética se misturam com construções que remontam até mesmo à Idade Média. Aqui a população teme ser atacada. Aqui em Lviv, essa é a situação do comércio local. Lojas fechadas. Vejam só, pelo menos 80% dos comerciantes decidiram paralisar os seus negócios com receio de um ataque russo. De um jeito ou de outro, os ucranianos tentam manter a vida o mais perto do que era antes. Não é fácil. Eles saem às ruas em passos mais acelerados e chegam eventualmente até mesmo a se reunir nos locais tradicionais. Pelo menos em Lviv, cidade que ainda não foi atacada. Continuamos avançando pelo interior de uma nação transformada em zona de guerra. Aqui encontramos a essência da determinação de resistência da população ucraniana. São comunidades que se unem com armas precárias contra mísseis e blindados de última geração. Esta vila tem apenas 3 mil habitantes. E a população local parou tudo o que estava fazendo para tentar encontrar uma maneira de frear os russos. Claro que de uma forma precária. Vejam só, eles construíram esta barricada de madeira, cavando esse imenso buraco. Assim, eles pretendem parar os tanques russos. Com uma simples arma de caça em punho, o mestre de obras há de virar soldado. Um soldado disposto a liderar camponeses contra os tanques do Kremlin. O senhor sabe como usar essa arma? Звичайно, що знаю використовувати. Вчився, навчився одразу зброю використати. Vocês acham que pode vencer essa guerra? Я не думаю, я з нами переможемо в цій війні. Aqui em Lviv são 9h30 da noite desta segunda-feira. Acaba de soar o alarme com alerta de ataque aéreo. A gravação, que está ecoando em toda a cidade, pede que toda a população procure um abrigo para poder se proteger. Com dificuldades, conseguimos lugar em um pequeno hotel da cidade, onde nos abrigamos. O ataque aéreo não se confirmou. Agora à noite, as ruas de Lviv estão assim, completamente vazias. Entrou em vigor o toque de recolher, que começou às 10 da noite e vai até às 6 da manhã. Em um país sob ataque, as noites são longas e o amanhecer incerto. É sempre assim. E a OTAN anunciou que pode acionar o artigo 5º em caso de um ataque cibernético contra um Estado integrante da aliança. A medida garante uma proteção militar a qualquer país do bloco. O artigo 5º só foi invocado uma vez pelos Estados Unidos depois de ter sido atacado por terroristas em 11 de setembro de 2001. A Ucrânia recrutou hackers para se defender contra ataques cibernéticos russos. O país não integra a OTAN. E jogadores brasileiros que vivem na Ucrânia também tentam sair do país em guerra. Alguns que não conseguem reclamam do preconceito com os estrangeiros. Não deixa a gente passar. A gente está num posto, a gente não tem coberta. O Benjamin está dormindo e a gente não tem como voltar para trás. Não tem como ir para frente, a gente não sabe fazer. Vitória gravou este vídeo na fronteira da Ucrânia com a Polônia, depois de caminhar por mais de 60 quilômetros com o filho de 3 anos no colo, o marido e mais 2 amigos brasileiros. Os 3 são jogadores de futebol.
Além do risco de bombardeios, o grupo enfrentou um frio de menos 4 graus. Eles tiveram de improvisar fogueiras para se aquecer. Apesar de todo o esforço, os brasileiros não conseguiram sair do país. Há 4 quilômetros para conseguir entrar, para chegar na fronteira e ninguém deixa a gente passar. As autoridades aqui, a polícia não quer nem conversar com a gente. Muito cheio, rapaziada, muito cheio, muitas pessoas aqui que do nada se revoltam uma com a outra e começam a brigar. O grupo retornou para a cidade de Lviv, no oeste da Ucrânia. A minha maior preocupação aqui é, tá ela, que é minha esposa, e meu filho aqui, que, meu filho tem apenas 3 anos, na verdade, ele nem sabe, né, tudo que está acontecendo. Vitória está com o joelho machucado por causa da caminhada e não consegue mais andar. Não sei explicar do que eu estou sentindo. A gente conseguiu um médico que ele fez uma ligação, mas ele pediu uma pomada e um medicamento, a gente não conseguiu até agora. Na teoria, só estão proibidos de sair do país os ucranianos homens de 18 a 60 anos. Mas na prática, os obstáculos são para todos. Os brasileiros se queixam que até os deslocamentos dentro da Ucrânia são dificultados para os estrangeiros. O jogador de futsal Jonathan está abrigado em um hotel em Kiev, a capital. Ele tentou sair de trem. Olha tanto de gente. Chegou a negociar a viagem na cabine do maquinista. Consegui uma vaguinha junto com o maquinista do trem, nós vamos junto com o maquinista. Pouco antes da partida, foi impedido. Eles subornam as pessoas para poder entrar, pedem muito dinheiro para poder entrar, deixam entrar um limite de pessoas. Depois tem um pouco de racismo e nacionalismo. Eles falam que só vai entrar ucraniano, ficam gritando assim. Este outro jogador conseguiu chegar hoje ao Rio de Janeiro. Até a fronteira com a Hungria, ele percorreu 30 quilômetros. Uma parte do trecho foi a pé. Horas depois que eu saí, já não estavam deixando o homem sair, independente da nacionalidade, se era ucraniano, brasileiro, enfim. Belarus aprovou uma nova constituição que vai permitir a entrada de armas nucleares vindas da Rússia. Mais de 65% da população votou em um referendo neste domingo para eliminar o status de não nuclear. Com isso, o país pode começar a abrigar armas nucleares e forças militares russas de forma permanente. O referendo constitucional também incluiu um pacote de reformas que estende o mandato do líder Alexander Lukashenko, que está no poder desde 1994. A invasão russa despertou medo e incerteza em ucranianos e também em brasileiros. Os sentimentos ficaram ainda mais aflorados quando se está longe de casa. Quase 11 mil quilômetros separam o Brasil da Ucrânia. Mas hoje, a invasão russa cria em moradores dos dois países sentimentos parecidos, de medo, revolta, angústia. Na última sexta-feira, o carioca Rafael mostrou como conseguiu deixar a área de conflito e atravessar a fronteira para a Polônia. A viagem foi feita junto com a noiva ucraniana, uma psicóloga de 23 anos. Segundo Rafael, ela corria mais riscos que ele se continuasse no país invadido. Eu saí do país nesse momento por causa da minha noiva, porque está chegando um momento que as mulheres não vão poder sair também. E a minha noiva está dentro da lista das possíveis mulheres que vão ser recrutadas para o Exército, pela profissão que ela tem. A situação também é angustiante para aqueles ucranianos que estão no Brasil a trabalho ou até mesmo a passeio, que chegaram antes da guerra, foram surpreendidos e agora acompanham tudo à distância. Informações e notícias preocupantes que ocupam noticiários do mundo inteiro. É o caso de 3 jovens amigos que chegaram ao Brasil há um mês de férias e agora não sabem quando vão voltar para casa. Orina, Ivan e Polina. Eles começaram a viagem pelo sul e agora estão no Rio de Janeiro. Era para ser um período de descanso e diversão no país que sempre quiseram conhecer. Mas os jovens contam que é impossível se distrair. I feel very uncomfortable being here. Eles falam da sensação devastadora de estar longe de casa, acompanhando por telefone e pela TV o toque de recolher e os bombardeios que não têm poupado nem mesmo os civis.
my country and my people are suffering. Essa também é uma preocupação de Rafael, o brasileiro que fez da Ucrânia sua nova pátria, assustado com os relatos de amigos sobre a extensão dessa guerra. Eu não vi ninguém morrendo na minha frente, mas a gente vê pelos grupos que mandam as imagens, não adianta falar que está bombardeando coisas militares, que isso é mentira. Está matando civil muito mesmo, tem muitos civis aí sofrendo, isso aí não está certo, entendeu? Uma fábrica de bebidas na cidade ucraniana de Lviv parou a produção para fazer coquetéis Molotov. O objetivo é reforçar o combate às forças de segurança da Rússia. As garrafas de coquetel Molotov são destinadas a barricadas da região e são fabricadas com imagens de Vladimir Putin nos rótulos. A ideia foi dos funcionários. Na última semana, o Ministério da Defesa da Ucrânia incentivou a produção dessas armas caseiras para enfrentar o exército russo. E um outro brasileiro conseguiu atravessar a fronteira e escapar da guerra nesta segunda. Gabriel morava em Kiev e deixou a cidade de carro com uma amiga. Abatido, Gabriel gravou esse vídeo logo depois de chegar à Romênia, país que ele considera ser o começo da liberdade. Eu estou cansado, eu quero dormir. Vários dias eu quero parar de pensar em correr. Ele é goiano e morava na Ucrânia há 2 anos. Desde a invasão russa, compartilha os desafios da jornada para fugir da área de conflito. Muita gente esperando com mala, muita gente esperando os carros aqui, tentando ver se eu consigo aqui entrar num carro. De carro, Gabriel e uma amiga enfrentaram filas, falta de combustível e de comida. A gente acabou de chegar no posto e o gás acabou de terminar, não tem gás, não tem gasolina, só tem diesel nesse posto. Depois de mais de 30 horas de espera em uma fila de carros, a comemoração por ter conseguido sair da Ucrânia. Gente, a gente acaba de passar a fronteira, eu tô ultra mega feliz. Se vocês verem, ó, a fronteira aí da Moldova, tá vendo? Aqui no Brasil também teve comemoração. A família acompanhou o passo a passo da viagem de Gabriel pelas redes sociais. A saída dele da Ucrânia trouxe alívio para os parentes que moram aqui em Goiânia. Mas a tranquilidade só quando tiverem a certeza de que Gabriel está em segurança total. O sentimento é proporcional. A mesma alegria que ele sente por ter conseguido sair da Ucrânia, a tristeza também é muita por ter que deixar a Ucrânia nesse momento. A gente acabou de passar a fronteira, graças a Deus. Na Ucrânia, moradores da cidade de Berdiansk, no sudeste do país, realizaram um protesto contra a presença de militares russos. Na principal praça da cidade, dezenas de pessoas gritaram palavras de ordem e disseram aos soldados que eles deveriam voltar para a Rússia. Nesta segunda-feira, o Ministério da Defesa russo divulgou que tinha tomado o controle total da cidade. 2 aviões da FAB estão de prontidão, abastecidos para a operação de resgate de brasileiros na Ucrânia. Yuri Ascar está em Brasília, traz os detalhes para a gente. Oi, Yuri, boa noite. Olá, Giovana, boa noite para você, boa noite a todos. Uma força-tarefa com 8 diplomatas já chegou a Varsóvia, na capital polonesa, e trabalha junto com representantes da Embaixada Brasileira e do Ministério da Defesa na definição dos planos de resgate. Os 2 aviões estão na base aérea de Anápolis, a 150 quilômetros aqui de Brasília, aguardando apenas a ordem do Ministério da Defesa. O que já está confirmado é que Itamaraty vai montar uma base de apoio para os brasileiros em Lviv, cidade ucraniana, perto da fronteira com a Polônia. Cerca de 80 brasileiros já conseguiram chegar à Polônia ou à Romênia, mas pelo menos 100 cadastrados pela embaixada em Kiev ainda estariam em território ucraniano. O Itamaraty e o Ministério da Justiça devem publicar uma portaria para conceder visto humanitário aos ucranianos que fugiram da guerra. Giovana. Vai ser um alívio para muita gente, né, Yuri? Muito obrigada pelas informações. A gente continua acompanhando aí as notícias de Brasília. A NASA garantiu que as equipes dos Estados Unidos e da Rússia ainda trabalham pacificamente no espaço. A Agência Espacial Americana diz que a tensão entre os 2 países não prejudicou a rotina da Estação Internacional. Na semana passada, o diretor da Agência Espacial Russa acusou Washington de querer destruir a cooperação em torno da estação. A agência também suspendeu os lançamentos de foguetes por conta das sanções impostas.
E olha, a polícia chegou à conclusão que o menino de 9 anos que embarcou sozinho num avião em Manaus agiu por iniciativa própria e sem a ajuda de adultos. Ele veio parar em São Paulo. A Paloma Mendonça tem os detalhes em Manaus. Boa noite, Paloma. Boa noite, Giovana. O menino já está em casa sob os cuidados dos pais. Imagens das câmeras de monitoramento do aeroporto ajudaram a polícia na investigação. Emanuel desembarcou em Guarulhos sozinho no sábado, depois de mais de 3 horas de voo. Foi quando a companhia aérea Latam informou a Polícia Federal e o Conselho Tutelar. O menino passou a noite em um abrigo para menores e ontem foi colocado em outro voo da mesma companhia aérea e voltou a Manaus. Foi o fim da aflição para a família, que notou o sumiço ainda no sábado de manhã. Segundo a polícia, não existe histórico de violência familiar e o próprio menino contou que não teve ajuda de ninguém. Ele informou à polícia que fez pesquisas na internet sobre como entrar no avião sem ser percebido. E disse ainda que tinha o desejo de morar em São Paulo com outros familiares. Giovana. Nossa, obrigada pelas informações, Paloma. E a Latam informou que ainda está apurando como o menino conseguiu embarcar sozinho no avião e que pediu imagens das câmeras de monitoramento para analisar o passo a passo no aeroporto até a hora do embarque. A terça-feira promete para quem depende do transporte público em Belo Horizonte. Explica para a gente os motivos, Virgínia Nalon. Oi, boa noite. Ei, Giovana, boa noite para você. Mesmo com o feriado de carnaval cancelado pela Prefeitura de Belo Horizonte, as empresas colocaram a frota de domingo para rodar nesta segunda-feira. Segundo o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de BH, as viagens estão previstas para serem normalizadas apenas na quarta-feira. Por isso, é bem possível que cenas como desta segunda se repitam na terça. O que se viu por aqui foram filas nos terminais da cidade, ônibus lotados e, claro, muita reclamação. A BH Trans, que gerencia o transporte público aqui na capital, diz que para evitar esse tumulto, pediu às empresas que disponibilizem viagens extras. Tomara, Giovana. Vamos ver, né? Vamos acompanhar, né, Virgínia? Obrigada pelas informações. Boa noite. Pelo menos 11 blocos clandestinos de carnaval foram impedidos de desfilar no Rio de Janeiro nos últimos dias. Quem traz os detalhes para a gente é o Leonardo Ack. Boa noite. Muita gente pulando carnaval? Pois é, Giovana, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, as fiscalizações vêm sendo realizadas desde sábado, já que o carnaval na cidade foi cancelado pelo segundo ano seguido por causa da pandemia. Apesar disso, as festas se multiplicam, como a gente pode ver nestas imagens. E mesmo sem um calendário de comemorações públicas, o Rio de Janeiro recebeu mais turistas este ano e não só a capital. Os hotéis fluminenses conseguiram uma taxa de 72% de ocupação. Em 2021, não tinha passado de 50%. Segundo a Associação Brasileira da Indústria dos Hotéis, o crescimento foi sentido em todo o país. Os destinos mais procurados são os estados de Alagoas e Sergipe. Por lá, 80% das vagas foram reservadas. Giovana. Obrigada pelas suas explicações. É só não aglomerar, né, Léo? Obrigada. Agora a gente fala sobre a ocupação dos leitos exclusivos para a Covid em São Paulo. Adriana Perrone está aqui ao vivo já comigo, tem as informações animadoras para a gente, né? Boa noite, Adriana. Oi, Giovana, boa noite para você. Exatamente, olha só, a ocupação de UTIs no estado aqui de São Paulo é a menor desde agosto do ano passado. 46% dos leitos de UTI para Covid estão ocupados. Já a taxa de ocupação de leitos de enfermaria no estado está em 36%. A capital vive a melhor situação. Nas UTIs, de cada 10 leitos para Covid, 3 estão ocupados com pacientes graves. Nas enfermarias da rede municipal, a ocupação é de 15%. E o índice RT, que mede o risco de transmissão do vírus, está controlado em 20 das 22 regiões aqui do estado. Então, apenas São João da Boa Vista e Presidente Prudente continuam aí com a transmissão em alta, Giovana. Ainda em alerta, né? Mas muito obrigada pelas informações.
informações, pelas notícias boas. Obrigada, Adriana. E nos Estados Unidos, 3 estados vão deixar de exigir máscaras nas escolas. A medida passa a valer no dia 11 de março na Califórnia, Oregon e também em Washington. A decisão foi tomada depois que essas regiões registraram uma diminuição nos casos de coronavírus e depois de novas recomendações sanitárias no país. A exigência das máscaras ainda vai ser mantida em lugares de alto risco, como hospitais e também prisões. Israel decidiu encerrar o estado de emergência nacional que estava em vigor há 2 anos por causa da pandemia. Quem tem as informações é a correspondente Bianca Zanini. A decisão acontece devido à queda de casos de Covid-19 aqui no país. A partir desta terça-feira, Israel vai retirar a maioria das restrições. E pela primeira vez em 2 anos, turistas de todas as idades poderão entrar no país simplesmente com um teste PCR negativo, estejam eles vacinados ou não. O sistema escolar também vai voltar ao normal, sem a exigência de exames semanais de Covid para os alunos. O uso de máscaras ainda será obrigatório em espaços fechados. De Tel Aviv, Bianca Zanini. E olha só, o exército da Ucrânia ganhou um reforço acostumado a outros tipos de enfrentamentos e que recentemente derrotou uma potência mundial nos próprios domínios. O técnico Yuri Venidub, de 56 anos, deixou o comando do Sheriff Tiraspol, da Moldávia, para se alistar nas forças de resistência contra a ofensiva russa. É ele que aparece ao centro nesta foto com 2 soldados. Nascido no norte da Ucrânia, Venidub treinou o time moldavo em 53 partidas. Foi campeão nacional e conseguiu pela primeira vez classificar um clube da Moldávia para a fase de grupos da Liga dos Campeões da UEFA. Para completar o feito, venceu times bem mais poderosos na atual edição da Liga, como o Shakhtar Donetsk da Ucrânia e o Real Madrid jogando na Espanha. Tenho certeza que esse técnico está motivando muita gente, muito além de jogadores. Essa edição do Jornal da Record termina aqui. Outras informações no Fala Brasil, 8h30 da manhã. Você fica agora com o programa Entre Linhas. Uma boa noite para você, boa semana. Obrigada pela sua audiência.